Faça com que das suas feridas saia um poder para curar. Eu tive um insight bem legal ao ler o livro de Isaías acho que é no capítulo 53, se eu não me engano, tá escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nesse capítulo, Isaías falava de Jesus Cristo e ele dizia que pelas pisaduras, pelas machucaduras, né, pelas feridas dele, todos foram sarados. E isso pressupõe o seguinte, que por meio das suas feridas, muitos também podem ser sarados. Não é mesmo? Isso me fez lembrar uma coisa muito interessante também, que foi o caso do Nick Vujicic. Não sei se você conhece Nick Vujicic, mas ele nasceu com uma doença rara chamada, eu acho, tretamélia, se não me engano é tretamélia, e essa doença, ela impede com que os braços e as pernas se desenvolvam, né? Então, basicamente, a criança, ela não desenvolve nem os braços e nem as pernas. E, bom, ela fica futuramente sem os braços e sem as pernas. E, bom, esse cara, ele poderia amaldiçoar a si, amaldiçoar a Deus por causa disso, né? Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo, e por um determinado momento da história ele fez isso, mas depois ele se conscientizou, né, de que aquilo poderia ser uma oportunidade. E ele também poderia passar a vida inteira dele achando que ele não poderia levar uma vida comum como as outras pessoas levavam. Mas não foi assim, ele decidiu ser diferente, né? Ele decidiu ser incomum. E muitas vezes falta isso pra gente, sabe? Uma decisão de não seguir a boiada, uma decisão de não fazer o que todo mundo faz, mas sim de ser incomum. Pensar fora da caixa, né? E ele pensou que aquilo poderia ser uma oportunidade dele inspirar pessoas, dele motivar pessoas, dele exercer uma grande contribuição para o mundo, e foi o que ele fez, né? Nick, ele decidiu se desenvolver, se condicionar de uma forma que ele pudesse sim viver uma vida normal como as outras pessoas viviam. Né? Então, nesse momento, ele aplicou uma superação. Né? Existe a palavra superação, que basicamente o momento em que você supera algo, né? Então, eu gosto de entender essa palavra como uma superação, né? Uma ação que vai além do comum, uma ação que ela vai além do normal. E eu gosto de entender assim. E foi basicamente dessa forma que Nick agiu. Ele teve uma superação. E a partir disso, o que aconteceu? Nick construiu uma história muito legal e, bom, enfim, ele construiu uma história de uma grande superação e inspirou várias outras pessoas, mostrando para elas que elas podiam sim, né? Que a vida poderia ser muito melhor independente de qualquer problema, de qualquer obstáculo que tivesse na sua frente. Né? E eu fico pensando, né? Quantas pessoas não se impediram, quantas pessoas não foram impedidas de cometer suicídio por meio dessa história, por meio desse case, né, de superação. Quantas pessoas não foram impedidas? Quantas pessoas não pensaram duas vezes naquele momento que iam se suicidar e pensaram assim, poxa, peraí, se aquele cara conseguiu, com todas aquelas limitações, com todos aqueles problemas, eu também posso conseguir. Né? E aí, não, peraí, eu não vou fazer isso, eu vou decidir dar um jeito, eu vou decidir mudar o que eu estou fazendo, me mudar, e certamente eu vou alcançar resultados diferentes, resultados que eu nunca tinha alcançado antes. Né? Então, quantas pessoas não pensaram duas vezes antes de cometer o suicídio? Por meio daquela história, daquele exemplo que Nick Vujicic ele deixou pro mundo. Né? Então, isso gerou cura. Então, ele decidiu fazer desse problema que ele tinha, dessa ferida que ele tinha, ele decidiu fazer dessa ferida um poder para curar. Dessa ferida que ele tinha, nasceu um poder para curar.
E como você pode fazer sair poder para curar das suas feridas? Fica com essa pergunta aí para você refletir. Tchau, tchau.